Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, vamos acompanhar agora o react do programa Sport Center da ESPN Brasil, falando tudo sobre esse jogo do Flamengo. O Flamengo venceu o Fortaleza fora de casa por 2-0, respira no campeonato, chega aos 53 pontos, fica ali próximo aos times que estão pegando vaga direta na Libertadores, com um jogo a menos a fazer ainda, que é o jogo contra o Bragantino, que vai ser realizado no Maracanã. Fica nesse vídeo até o final, galera, que eu vou deixar aqui meus comentários sobre o jogo, o que eu achei da partida e das substituições do Tite. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. Num Castelão lotado, diante de um Fortaleza ainda machucado pela perda da final da Copa Sul-Americana para a LDU. Fortaleza sofreu hoje a sua segunda derrota depois do vice-campeonato na Sul-Americana. Perdeu para o Atlético Mineiro no meio da semana por 3-1 e hoje perdeu por 2-0 para o Flamengo. O 2-0, capitão, pelo que o Flamengo fez e pelo que o Fortaleza fez, acho que acabou sendo um pouquinho demais, não foi não? Principalmente no segundo tempo, né, Pedro? Que aconteceu no segundo tempo, mas uma vitória importante do Flamengo. O Flamengo vinha com muitos desfalques, né? O Flamengo vinha sem Bruno Henrique, sem Gerson, sem Gabigol. Enfim, então é um resultado que coloca o Flamengo na briga, principalmente por vaga de Libertadores. Começou com o Luiz Araújo, o Cebolinha. O Luiz Araújo teve uma atuação bem interessante, o Cebolinha também. Sim, e enfim, o Flamengo soube aproveitar as oportunidades, né? Faz o seu gol com o Pedro no finalzinho do primeiro tempo, aí abaixa um pouquinho mais as linhas, né? Deixa o Fortaleza com a bola, aí o Fortaleza começa a criar possibilidades de gol, mas aí o Flamengo tem, né? Tinha dois jogadores de velocidade nas beiradas. Enfim, um resultado importante para o Flamengo. O Fortaleza vem machucado, como você disse, né? Então tem essa recuperação da perca do título. O Fortaleza que se vencesse o Flamengo hoje, acho que tem um jogo a menos também, poderia entrar nessa briga por Libertadores. Então acho que essa é uma... complicou, né? Se complicou com relação a essa briga. 45 Flamengo, pontos, né? O Fortaleza foi melhor no segundo tempo, mas o Flamengo, pela qualidade que tem, soube aproveitar as oportunidades. Então se mantém briga aí, se mantém vivo, pela briga com a vaga na Libertadores. E eu sei que o torcedor do Flamengo também tem um pouquinho de expectativa aí com relação ao título. Isso não é... Talvez tem 42 pontos. Sim, fica mais 42, difícil. Complicou geral. Para a Libertadores ficou muito difícil. Muito improvável. O Flamengo ainda tem... Chute na trave do Crispim. O Flamengo tem gás para chegar, você acha, Renato? Chegar, tô dizendo, disputar o título nas últimas rodadas? Assim, não dá para duvidar de um elenco que tem tanta qualidade. E você vê que o gol do Pedro tem a ver com isso. Sim. Porque é uma bola difícil de finalização, ela tá perto do corpo. Tanto é que ele bate meio desengonçado, porque era o único jeito de ele... Pra quem chutou um pouquinho de bola, sabe que quando a bola tá muito colada no pé, aquilo, né? Você arruma ela pra finalizar. Ele chuta ali meio estranho e assim, é atacadinha de sinuca, né? Bola sequinha, devagar no canto. Não dá pra duvidar de um elenco que tem tanta qualidade, mas se a gente olhar pra desempenho, pra o que os outros estão ali, a gente tá falando do Red Bull agora. O Red Bull é um time extremamente mais estruturado que o Flamengo, porque tem um trabalho mais longevo, por todos esses motivos. Eu não descarto, Pirral, mas assim, vendo o que tá jogando, acho difícil. Muito time na frente, né? Muito time na frente. 5 times na frente. E assim, você olha pro conteúdo do time mesmo. É um time que tem dificuldade pra construir. Eu acho que com o Tite tá simplificando um pouco mais as coisas. A gente vê um Flamengo baixando mais blocos, coisa que até a torcida pode até ficar com o pé atrás e tal. Mas é um Flamengo mais pragmático e não no sentido negativo da palavra, porque muita gente usa isso, né? Que pragmatismo é ruim, não é. Acho que o que a gente tá fazendo é isso, é garantir o ponto, o time tá competindo mais. Essas 2 derrotas, se você pensar, até para pleitear classificação direta na fase de grupos da Libertadores, a parada vai ser muito dura. Sim, porque assim, o Botafogo mesmo com essa queda, se não pegar G4, aí vai ser uma decepção absoluta. O Bragantino, perdendo pouco do jeito que perde. E na batida que tá, difícil. O Palmeiras também em franca ascensão. Acumula agora 4 vitórias, né? Isso. O Grêmio, em casa, sempre pontua, sempre vai bem. E o Grêmio tem 3 pontos a mais do que o Flamengo, tudo bem, com um jogo a mais também. Mas quem garante que o Flamengo vai ganhar? O jogo a menos do Flamengo é o Red Bull. Red Bull, é isso. O Flamengo na quarta-feira enfrenta o Palmeiras, né? Um confronto aqui. Tem o Atlético Mineiro que hoje tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Nos critérios de desempate está na frente do Flamengo, só que tem um jogo a mais. É uma briga muito difícil, muito dura. Não, sem dúvida nenhuma.
E aquilo que o Renato falou, o Tite é um momento que ele é o grande treinador que é, o Flamengo tem esse grande time que tem. Agora, os adversários que enfrentam o Flamengo é diferente. Não é que assim, que quando você enfrenta um outro time, você se concentra mais, mas quando você vai enfrentar Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo ele pode decidir na individualidade. Diferentemente de outros times que vêm no conjunto, que vêm num trabalho de bola aérea, vêm num trabalho de um chute de fora da área, vêm num trabalho de jogar por uma bola só. O Flamengo não. O Flamengo tem muito, como vocês acabaram de falar, o gol do Pedro não é um gol, fazia tempo até que ele não fazia um gol com a bola rolando, né, assim, um gol de forma natural. Era sempre um pênalti, alguma coisa assim. Então, todo mundo se concentra diferente, não é que é mais, mas diferente quando enfrenta o Flamengo. E o Flamengo tem os seus problemas lá. Olha, essa derrota para o Santos, ela foi causada, primeiro, pela expulsão do Gerson. A expulsão do Gerson no segundo tempo, por aquilo que o Santos vinha fazendo, o Soteldo faz uma jogada, acaba expulsando o Bruno Henrique também. Tudo bem, hoje não fez falta contra o Fortaleza, mas não é todo jogo que você consegue. E como você falou, o Fortaleza deu 2 bolas na trave. O segundo tempo do Fortaleza foi o resultado não foi o que foi o jogo. Poderia ter sido um empate. Sim. Próximo enfrentamento do Flamengo agora já é o Palmeiras. Os dois que vão brigar, que estão brigando ainda por alguma coisa. Então, no Rio de Janeiro, né? Talvez o Botafogo possa se beneficiar do resultado desse jogo. Ô, Plio, tá chamando a atenção um pouquinho no Flamengo do Tite, são as substituições que ele vem fazendo, né? Que chamam um pouco a atenção, assim, no jogo contra o Santos, ele tira o Arrascaeta e coloca o Rodrigo Caio como no meio campo. Hoje também, né? Hoje ele faz a substituição, ele tira o Thiago Maia. Ele tira o Arrascaeta, coloca o Vitor Hugo. Ele tira o Thiago Maia com um probleminha de lesão, eu acho, sai machucado, e coloca o Rodrigo Caio novamente como volante. Ele tira o Pedro e coloca o Ayrton Lucas na substituição. E aí ele mantém o Felipe Luiz na lateral esquerda, ali mais construtor Felipe pelo meio. tomou o terceiro cartão, tá fora do jogo contra o Palmeiras. E aí eles que participam da jogada, né? Então tem a movimentação do Felipe Luiz com o Ayrton Lucas, o overlap ali do Everton Ribeiro e o gol do Luiz Araújo. Então chama um pouco a atenção, né? O Tite está tentando, ele está conhecendo o grupo do Flamengo, está mexendo em algumas peças que o torcedor também não estava muito acostumado a essas substituições, né? O torcedor do Flamengo estava acostumado com muitas substituições, até com algumas que irritavam o torcedor. Mas o Tite vem tentando também formatar o time de formas diferentes dentro do jogo e hoje, por exemplo, acabou dando um resultado. Contra o Palmeiras, não deu certo. Contra o Palmeiras, o Flamengo não tem escolha. Tem que vencer o jogo de qualquer maneira para igualar o Palmeiras em pontos perdidos. Tem a dificuldade desse jogo atrasado contra o Red Bull Bragantino, mas pelo menos vai ficar 3 pontos atrás com um jogo a menos. Ainda vai ter o Palmeiras, assim, alcançável. É um jogo, que assim como foi Botafogo e Palmeiras, que chamou a atenção com relação a, né, requinte de decisão de campeonato. Não vou falar que é isso, porque o Flamengo está um pouco distante. Mas é um dos jogos grandes que a gente tem aí nessa reta final. Porque o Flamengo, a gente sabe como é que é, né? O quanto se mobiliza aí com resultados positivos. Então, assim, eu acho que o Flamengo... o Flamengo tem, logicamente, o objetivo de Libertadores, mas sonha um pouquinho também com essa possibilidade de chegar mais próximo do Botafogo e Palmeiras e passa muito por esse jogo, né? Então, assim, foi o quinto jogo, uma rivalidade grande e um jogo 2 vitórias de cara, 2 derrotas. Depois 2 derrotas e hoje, né? Eu acho que é isso. Sim. A gente falou quando o Tite assumiu, Renato, que acima de qualquer coisa... Não, acima de qualquer coisa é classificar o time, no mínimo, na fase de grupos da Copa Libertadores no ano que vem. Ponto. A segunda coisa é já tatear o elenco, já sentir com quem que ele pode ou não contar em 2024. Nessa segunda prioridade, você acha que ele já chegou a alguma conclusão? Então, eu acho que essas conclusões elas não serão tomadas só por este período. Eu acho que o clube tem que primeiro oferecer para ele o que ele tem de dados, o que ele tem ali de informação para ajudar na escolha. Só que eu vi muita gente na chegada do Tite falando, não, em reformulação e vai mudar. Olhando pro perfil do Tite, eu acho que ele não vai causar uma ruptura tão grande, não. Ele tem um perfil diferente, ele tem um perfil de trazer para junto, tentar recuperar. Tanto é que é um jogo de hoje que a gente vê Luiz Araújo e Cebolinha. Tem muita expectativa nesses atletas com o Tite, porque, por exemplo, o Cebolinha teve o grande momento dele, talvez, da carreira, sob o comando do Tite. Copa América de 2019. O Luiz Araújo é um jogador, e assim, a gente tá falando de muitas milhonetas de euros aí que vieram para 2 jogadores que são reservas. Então, é óbvio que ali a comissão no dia a dia tá sentindo quem pode entregar. Acho que tem muitos casos que já estão meio que resolvidos, né? O Rodrigo Caio, eu acho que independe do Tite. Mas assim, agora ele tem o dia a dia, né? A gente vê muito jogo, é importante e tal. Acho que ele via muito jogo do Flamengo também, como treinador da seleção, porque estava sempre convocando gente. Mas assim, pelo Tite, eu não acho que ele é um cara com o perfil de chegar e mudar muita coisa. Até porque, aí a gente volta até um pouco pro Corinthians. O Tite encerra 2013, chega o Mano pra mudar tudo, dá uma ajeitada na casa e o Tite chega em 2015
E o Tite saiu em 2013 porque se falava de ele agarrado com aqueles caras que ele essa tinha... era a diferença, né? Entendeu? Ele tinha esse laço de gratidão, onde fazer rompimentos mais drásticos era mais difícil. E aí você vai para um elenco que o Tite não participou desse supercampeão do Flamengo, mas é um elenco grandioso, a história do clube. Você vai mexer nesse vespeiro, é o Tite, é um cara que tem mais costa quente e tal, mas assim, você vai chegar tirando todo mundo. Eu entendo o treinador quando chega num clube novo e deixa os malacos jogar e não coloca os moleques, porque você tem que ter peito, você tem que ter, não só peito, tem que ter diretoria te apoiando, segurando o rojão com você. Então assim, eu não acho que ele é um treinador com esse perfil, chega, muda tudo, não tá nem aí não. Eu acho que ele vai fazer o máximo para trazer os caras com ele. Se ele sentir que não tem jeito, ele vai... Mas um cara que ele tem que, eu acho que um cara ali que é fundamental nesse Flamengo é o uruguaio, o Arrascaeta. Eu acho que esse jogador, eu não sei se é só cansaço. Um primeiro tempo legal. Então, mas eu não sei se é só cansaço. Contra o São Paulo na final da Copa do Brasil, ele entra jogando, né? Ele começa o jogo. E enquanto ele tá em campo, você vê a diferença que ele faz pro time. Tá aí, galera, esse foi o vídeo. Falando aqui um pouco sobre o jogo do Flamengo num todo ali foi sólido, ali no setor defensivo, mas no primeiro tempo, principalmente. Conseguiu achar o seu gol com o Pedro, ali no final da primeira etapa, saiu pro intervalo com 1-0, mas no segundo tempo recuou demais. Novamente o Flamengo recuando, Tite abaixando o bloco, colocou o Rodrigo Caio no lugar do Thiago Maia. O time ficou muito defensivo, colocou o Ayrton Lucas e tirou o Everton Cebolinha. A jogada do gol do Flamengo foi inclusive passe do Ayrton Lucas, um porta-luz ali do Everton Ribeiro, para o Luiz Araújo fazer o 2-0. Mas o Flamengo tomou muita pressão, Fortaleza acertou 2 bolas na trave. É um time que precisa se ajeitar ali no setor defensivo. O Tite vai ter muito trabalho para estar ajeitando esse Flamengo. Vou dar um destaque aqui na partida para o Pedro. Pedro jogou bem, conseguiu dar continuidade ali nas jogadas, fez o seu gol, um gol importante que colocou o Flamengo na frente do placar. E com relação ao Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora tem um jogo-chave. É um jogo decisivo, contra o Palmeiras. Vai jogar contra o Palmeiras no Maracanã, quarta-feira, 9h30 da noite, jogo da TV Globo. Flamengo precisando desesperadamente dessa vitória para estar ali buscando, né, uma vaga na Libertadores, que eu acho que esse tem que ser o primeiro objetivo. A gente não pode pensar no título do jeito que o Flamengo está jogando, um futebol ali que o Flamengo faz um gol e recua demais, a zaga não tem se saído bem. Quando o Flamengo recua, cede muitas oportunidades ao adversário. Hoje não foi diferente. O Fortaleza ali teve algumas oportunidades de empatar o jogo, mas acabou esbarrando numa deficiência técnica dos seus atacantes. O Flamengo precisa dessa vitória, como eu falei, contra o Palmeiras, para estar chegando ali aos 56 pontos com um jogo a menos. Jogo que vai ser contra o Bragantino, também no Maracanã. É um jogo decisivo. O Bragantino vem jogando um bom futebol. Venceu hoje o Corinthians na rodada. É o terceiro colocado do campeonato. E torcer para o Botafogo tropeçar. O Botafogo vai jogar amanhã contra o Vasco. Jogo em São Januário. Uma vitória do Vasco coloca o Vasco fora da zona do rebaixamento. Vai ter o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas vai ter uma vitória a mais. Então o Vasco vai com tudo aí para cima do Botafogo e é até natural o Botafogo tropeçar nesse jogo, um empate ou até mesmo uma derrota. É no São Januário, um campo onde o Vasco conhece, então é um jogo difícil para o Botafogo. E na próxima rodada, o Botafogo joga em casa contra o Grêmio, que também é outro jogo complicado. O Grêmio vem na 4ª colocação com 56 pontos. O Botafogo não pontuando nessas 2 partidas, o Flamengo volta à disputa do Campeonato Brasileiro, volta ali a pensar em título. Por enquanto, a gente tem que pensar aí na vaga na Libertadores e vencer os jogos. Venceu hoje o Fortaleza, que foi o mais importante. A atuação não foi tão boa, mas o importante é os 3 pontos. E tentar fazer uma atuação sólida contra o Palmeiras. O Palmeiras vem muito embalado no campeonato. São 4 vitórias seguidas. O Flamengo precisa botar a bola no chão, jogar o seu jogo, vencer essa partida e torcer para, quem sabe, o Botafogo tropeçando, a gente consiga voltar a essa briga pelo Brasileirão. Deixa o like, galera, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.